Bem, amigos, deram os 10 minutos de tolerância. Eu queria só dar boa noite. Acho que a gente começa mesmo assim. E eu acho que a coisa, como a gente sempre fez, que a gente sempre procurou fazer a proposta do livro do bimestre e procurou sempre recordar por que que a gente faz, né? O livro do bimestre, como vocês sabem, é uma é um instrumento que é tão antigo quanto o movimento, porque os primeiros do alunos de Dom Jussani, eles literalmente faziam ficha dos livros que eles liam na escola, e sempre foi algo que era proposto para o movimento, né? Por quê? Porque é um instrumento para ajudar a gente a dar um juízo sobre aquilo, sobre a nossa vida, né? Não é um trabalho de escola de comunidade, não é um trabalho ascético, digamos assim, mas é um confronto, é sempre um confronto, né? E a gente tem procurado que esse confronto seja ajudado justamente com essas lives que a gente possa discutir, né? O livro desse bimestre é Dostoiévski, Soloviev, o conto do Anticristo, do qual justamente em 1900, eu acho que 82, foi extraída a frase do o cartaz de Páscoa, né? E Dom Jussani disse: esse é o manifesto permanente do movimento, né? Então, por, por uma por uma frase, né, aquela que foi posta no naquele panfleto de 82. Então, hoje à noite, eu acho que a gente começa conversando, é sempre um diálogo, né? Qualquer um pode intervir e dizer aquilo que as impressões ou perguntas ou dúvidas, esclarecimentos. Eu não sei, eu queria talvez pedir se a gente começa com o Ricardinho, falando o que que esse livro o trabalho que ele fez em cima desse livro, pode ser, Rick? Pode. Então, na verdade, o que me impressionou foi, assim, o livro... eu fiz um trabalho em cima da biografia do Jussani e eu reparei que esse autor, o Soloviev, ele é citado inúmeras vezes ali na biografia do Jussani. Você pega no índice onomástico, né? Então você vê que tem o Jussani tem uma profunda consonância com o pensamento do Soloviev. E essa coisa, e não é só no aspecto literário mesmo, né? Quer dizer, porque esse cara era um grande pensador, né? No final do século XIX, né? Um cara era um teólogo, era um filósofo, poeta, crítico literário, é um cara que teve grande influência no pensamento russo ali no final do século XIX, começo do século XX. Era amigo pessoal dos grandes autores russos, né? Era confidente do Dostoiévski, né? E eu tentei um pouco ir um pouco mais no sentido dessa questão mais cultural mesmo, né? Por que Jussani, porque Jussani estudou teologia oriental, né, no seminário e tinha um profundo conhecimento da cultura russa, da Rússia, e tinha um profundo conhecimento do pensamento do Soloviev. A primeira coisa que era marcante nesse sentido dos dois, né, era
um sonho, né? Uma aspiração que eles tinham de uma unificação da igreja ortodoxa com a igreja católica romana, né? Ambos trabalharam por isso, né? E o Soloviev foi uma pessoa que trabalhou intensamente com relação a isso, né? Ele escreveu 2 livros, um primeiro que era se chama A Igreja Russa e o Papado, em que ele fazia uma defesa intransigente do Papa, e por isso ele foi perseguido pela Igreja Ortodoxa e pelo governo russo. Ele foi impedido de ter atividades públicas, e depois disso ele ele escreveu um outro livro que é a Igreja Russa, a Igreja a Rússia e a Igreja Universal, que é considerada a grande obra dele, em que ele mais uma vez faz essa defesa do papado e faz um apelo à reunificação das igrejas, né? Ele recebeu uma bênção especial do Papa Leão XIII, em reconhecimento por esse esforço que ele fez no sentido de reunificar as igrejas. E é um esforço que a igreja faz até hoje, né? O Papa Francisco já se reuniu inúmeras vezes com os patriarcas da igreja ortodoxa, mas não era só isso, né? Quer dizer, como o Eliandro comentou, né? Essa confluência do pensamento do Giussani com o Soloviev era principalmente em função da ideia da centralidade de Cristo, né? A ideia fundamental de que Cristo é o centro de tudo, que abre totalmente a tudo. Então, esse trecho que a gente já ouviu tantas vezes e que o Lepori, inclusive, retomou no nosso último retiro, né? Em que o imperador se dialoga com os interroga os cristãos, perguntando do que lhes é mais caro, né? E que eles respondem que o que é mais caro é o próprio Cristo. Segundo Giussani, é a síntese é a essência do movimento, né? Quer dizer, essa ideia de que Cristo assim, o que diferencia o cristão das outras pessoas não é uma coerência moral, não é uma capacidade intelectual, não é uma habilidade, um poder de modificar a realidade, de melhorar o mundo, tal, mas a própria crença em Cristo ressuscitado, o reconhecimento de Cristo. E essas habilidades todas, né, a coerência moral, a capacidade intelectual, o poder de manipular, né, a realidade, são as características essenciais do que ele mostra no romance da breve história do Anticristo, né? São as características essenciais do Anticristo. Mas o cristão se caracteriza pela fé, pura e simplesmente, né? De acreditar que Cristo é a consistência de tudo. E aí o Soloviev tem uns trechos nos livros em que aparece o próprio Giussani falando, né? Vou ler um trechinho aqui que eu pesquei. Em Cristo nos é dado o objeto buscado, o ideal tornou-se um fato, o inacessível tornou-se um evento, o inefável aqui se realizou. A princípio, o princípio divino ativo se mostrou materialmente. O Verbo se fez carne, e essa nova carne, espiritualizada e divinizada, permanece a substância divina da Igreja. O conteúdo específico do cristianismo é Cristo e exclusivamente Cristo, o Filho de Deus vivo. Toda consciência cristã depende da crença nesse fato, né? Então, essa ideia da centralidade de Cristo, da essencialidade de Cristo, está presente em toda a teologia do Soloviev, e é uma coisa que é uma consonância profunda com o pensamento do Giussani.
A segunda ideia, que é muito marcante também, é a ideia de comunhão, né? Que também está muito presente na, na teologia do Soloviev, e que é essa coisa de que o conhecimento da realidade, o aprofundar o conhecimento do mistério de Deus não acontecem por uma genialidade pessoal, né? Quer dizer, é uma coisa que é fruto da comunhão, né? Quando o eu não se concebe sozinho, mas em relação, né? Que esse conhecimento se aprofunda, né? E se somos um em Cristo, membros uns dos outros. Essa é uma ideia, tem uma profunda confluência também do pensamento do Giussani com o do Soloviev. Entre outros aspectos, também a questão da beleza, né, que também, especialmente na teologia oriental, mas no Soloviev também está muito presente, é a questão essa paixão pela beleza, né? Que Cristo como agente transfigurador da realidade, a beleza que salva o mundo. Então, isso está muito presente na liturgia oriental, né? Nos ritos orientais, na beleza da iconografia, e isso marcou também profundamente o Giussani. Era mais esses aspectos assim mais gerais, falando tentando situar o Soloviev, que não era um cara qualquer, né? Quer dizer, era uma pessoa profundamente influente dentro do pensamento russo e da teologia russa no final do século XIX e se estendendo pelo século XX todo. Ele é reconhecido pelo Papa João Paulo II como um grande testemunho de fé e um grande pensador cristão, né? Tá sem som, Eliandro. Desculpe. Eu acho que a coisa mais interessante é justamente apresentar essa figura de Cristo como um princípio, porque na frase que é o cartaz de Páscoa, você tem aí, Rick? Sim, vou ler aqui para a gente. O imperador interrogou os cristãos: homens estranhos, dizei-me vós mesmos, ó cristãos, abandonados pela maioria de vossos irmãos e de vossos chefes, o que vos é mais caro no cristianismo? Levantou-se então o Staret João e respondeu com doçura: ó grande rei, o que nos é mais caro no cristianismo é o próprio Cristo, ele próprio e tudo o que dele vem, porque sabemos que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque essa coisa me chama muita atenção, porque eu fico pensando, não é um problema espiritual, né? Como a gente tenderia a pensar na imagem de Cristo como alguém que me corresponde espiritualmente, né? Vou na missa, faço certas coisas, mas eu acho que a coisa mais fundamental é que ele é um princípio, quando ele fala é o próprio Cristo, é um princípio único que explica toda a realidade. Eu acho que essa coisa que é a grande o motivo pelo qual Dojusani retoma tantas vezes Soloviev. Né? Aliás, me parece que justamente Soloviev, com o Anticristo, ele retoma a ideia do grande inquisidor do Dostoiévski, né? Pelo menos tem todas as características
que tem no Grande Inquisidor e também se vê pela questão do uso da liberdade, né? Bom, enfim, eu não fiz um paralelo, era só coisas que me vieram. Mas eu acho que a coisa mais interessante é essa, que existe um ponto de explicação de tudo aquilo que existe, né? E que esse é justamente o, o problema do homem, né? Porque eu acho que a ideia de que ali o juízo final é justamente esse, né? Não é também um problema escatológico lá depois que Jesus vier com as miríades de anjos, né? Mas é um problema concreto agora, desse momento, né? Esse ponto de explicação de toda a realidade. Eu fiquei muito tocada com um aspecto, uma parte do livro, mas eu não sei se o Raul quer apresentar primeiro, falar um pouquinho em termos gerais e depois... Não. Não, Silvio, eu acabei de entrar aqui, deixa eu me situar na conversa. Tá bom. Ele entrou tão discreto e você... Tem que aproveitar, já que ele chegou, né? Então, eu não sei se todos leram, né? Mas é uma apresentação, né, do anticristo muito interessante, né? O anticristo apresentado pelo Soloviev não é o cara que a gente, vamos dizer assim, o demônio do qual a gente tem medo, assustador, né? É um cara muito interessante. Ele apresenta o anticristo como o grande imperador, o cara que vai resolver todos os problemas, né? Silvia, é o contrário da imagem de demônio que a gente tem, né? Exato. Uma coisa assustadora e que você quer se distanciar. Então, É ele vai até contando. atraente, né? No primeiro ano, ele resolve todos os problemas econômicos e sociais, né? E, enfim, não sei a sequência, mas de qualquer forma ele fala que ele resolve todos os problemas, inclusive de conflitos, de paz, né? Que estavam em guerra, os povos, ele faz a paz universal, e aí ele vê que a paz universal sem prosperidade não vale a pena, e aí ele resolve todos os problemas econômicos. É muito interessante que ele fala que resolve o problema dos pobres sem prejudicar os ricos. Então é maravilhoso, né? Esse cara resolve todos os problemas. E depois ele vai dizer que, bom, mesmo tendo saciado, as pessoas precisam de mais alguma coisa, né? E ele lembra do pão e circo dos romanos, né? Quer dizer, mesmo você estando saciado, estando alimentado, você precisa de algo a mais. E aí ele se descreve assim: eu, como grande imperador, eu sei todas as necessidades, né, de vocês, eu conheço todas. Então, e aí ele começa a tocar nesse problema religioso, né? E aí ele vai perguntando para cada, o que é que vocês precisam? Eu vou oferecer para vocês. Eu já resolvi todos os problemas, agora eu ofereço também para vocês me aceitarem como novo imperador, nova resposta para vocês, né? Eu quero dialogar. E aí vai perguntando, né? Se eu... tem gente, ele diz, né? Tem gente que precisa de para a qual a igreja é importante por causa da liturgia, por causa das celebrações, né? E aí eu ofereço para vocês um templo, eu resolvo esse problema, né? Ou depois, para pessoas, tem pessoas que gostam da religião, do cristianismo, por causa da tradição. Eu fiz mestrado numa universidade, acho que é da Alemanha, né? Eu ofereço para vocês todo esse conhecimento, então vocês só têm que me reconhecer como novo imperador, né? O novo homem, né? E é interessante que ele vai dizer, o mais importante que eu preciso fazer agora, então, conversando com vocês, é estabelecer a mais fundamental forma de igualdade para toda a humanidade. A igualdade da saciedade universal. Achei muito interessante isso. Quer dizer, ele quer saciar.
Ele fala: Cristo trouxe a espada, eu trago a paz, eu resolvo todos os problemas de vocês. De qualquer forma que você não se pergunte mais, não busque mais, né? E aí eu achei muito interessante porque é muito presente ainda essa proposta, que é o que a ideologia faz hoje. Oferecer para nós todos os valores, as coisas que a gente, os bens, né? Então, você vende a alma para uma série de bens que são finitos, que são provisórios, temporários, como sendo a resposta, né? Que é o que o mundo faz conosco, né? E particularmente a ideologia hoje. Quer dizer, você defende uma série de valores, né? E aí esse cara, esse anticristo é super bom, porque ele quer resolver todos os problemas, né? Então, por que a gente não aceitaria, né? Ou se a ideologia, a utopia se realizar, que maravilha, né? Então, mas isso sacia o nosso coração, que é aí que é o que está de João e também o Papa Pedro, né? E como chama o estudioso lá, O protestante, o o pastor, terceiro personagem. Eu não estou lembrando agora o nome e eu não estou com o livro aqui. Está na tela. Pauli. Paulo. Eu saí dessa tela, não sei voltar. Então, que eles ficam juntos dizendo: não, para nós, você pode resolver todos os problemas. O que tem de mais caro para nós não é a tradição, não é a liturgia, né? Não é a forma. O que tem de mais caro para nós é o próprio Cristo, né? E a gente só pode te reconhecer como alguém importante se você reconhecer a divindade de Cristo, né? Então, quer dizer, é muito claro que para nós, de fato, o mais fascinante, né, como diz a Escola de Comunidade agora, o mais importante é aquilo que nos fascina, né? Para depois vir a moral. A moral é consequência, a moralidade, desse amor a Cristo, né? Eu achei muito atual, assim, né? É tão interessante, é engraçado também, isso, quando ele fala que esse novo Senhor do mundo, ele é muito misericordioso, ele vive filantropia, cheio de compaixão também pelos animais, e por isso ele é vegetariano. Eu achei muito engraçado. muito Com atual, muitas né? semelhanças, sabe? E ele fala no século XXI, né? Então, um pouco profético também, achei eu. Mas eu acho que nisso que você está falando, Silvia, também dá para entender quando na escola de comunidade que a gente está fazendo agora, ele fala de que o uso inadequado da razão carrega três reduções, né? Que é justamente do acontecimento para a ideologia, a segunda é a do sinal para a aparência, né? E a terceira é Coração para o do sentimento. coração a sentimento, né? Que são todas as coisas justas até, né? No fundo, não é que sejam coisas maus, mas que um uso inadequado da razão, ou seja, de ver, de olhar para a realidade, desfoca, né? Eu acho interessante, porque nesse trecho que a Silvia estava lembrando, o, o imperador, né, ele faz o discurso da valorização do cristianismo, da valorização da fé. E ele valoriza tudo, menos Cristo, né? Então, quer dizer, é óbvio que o Soloviev está nos chamando a atenção para essas reduções, né? Quer dizer, quando a gente, até movido por boas intenções, né? Pelo desejo de seguir, de ser fiel, né? De entender as coisas, de, né? Fazer uma experiência verdadeira e bonita, mas quando a gente, por uma questão ideológica ou de apego a determinadas fórmulas ou de incapacidade de reconhecer que as circunstâncias indicam, às vezes, coisas que estão fora da nossa compreensão e do nosso esquema, né?
a gente fica mais apegado às formas, às fórmulas, aos valores e aos... que são todas coisas boas, né? Nada disso é errado, né? São todas coisas boas. Mas quando essas coisas se tornam mais importantes do que o apego e o reconhecimento do fato que tocou a vida da gente, e que a fé é o reconhecimento dessa presença, né, que continua nos provocando. Quer dizer, quando a gente desfoca e deixa de lado o cristianismo vivido como acontecimento presente, né, a gente perde aquilo que é mais importante, né? A gente distorce a experiência e perde. E, no fundo, é impressionante que quem faz essa proposta, que aparentemente é muito piedosa e muito, assim, correta, né, é justamente o anticristo, né? Quer dizer, o problema é a gente perder o coração da experiência cristã em nome de valores e de ideias e de práticas cristãs, né? Só que os valores, as práticas e as ideias e as tradições, sem a presença de Cristo, deixam de ter sentido, né? Deixam de ser significativas e podem se tornar até uma espécie de desvio, né? De idolatria, né? Então, acho muito interessante a maneira como ele coloca, que é justamente, eu não sei se vocês já comentaram isso antes, mas é justamente o ponto que aquele manifesto do movimento, né, que Dom Giussano escolheu a partir desse texto, chama a atenção, né? O que a gente tem de mais caro? Não é nada dessas coisas, né? As tradições, as ideias, a Bíblia e a interpretação, tal, mas é o próprio Cristo. Agora, a coisa interessante é que se você faz uma pergunta para uma pessoa, o que você tem de mais caro, o problema não é somente o próprio Cristo, o que eu quero dizer passa também por uma concepção de mim, né, e do que são as coisas que o meu eu considera, estima, né? Eu acho que nesse sentido é genial a proposta do livro do Bimestre por isso, né? Porque você tem que confrontar ali com o teu eu, né? Porque isso também lembra, vou fazer uma salada de frutas aqui, mas muito as negações que a gente faz do senso religioso, né? Porque, no fundo, você olha para a realidade e como aquilo, como você parcializou, você vai atrás, lembra da questão estética ou que a gente tinha falado no começo, né? Eu acho muito impressionante essa coisa de que reconhecer aquilo que me é caro significa também tomar uma certa consciência de quem eu sou, né? Não posso jogar somente o problema para Cristo, digamos assim, né? Porque sou eu que reconheço. Nem para Cristo e nem para os outros, né? Porque é interessante isso, que no final, quando ele vai oferecendo essas coisas, né? Quando ele oferece a questão de dar a tradição, de dar a explicação da Bíblia, ou de dar um templo para melhorar a liturgia, e oferece para o Papa Pedro voltar para Roma, né? Ele vai oferecendo tudo. E aí o Soloviev conta, um montão de católicos aplaudiu e falou, ei, né? E bandeou para o lado dele. E poucos ficaram, né? Junto com o
Papa Pedro, com o Startse João e com o Paulo. Eles foram, é um grupo muito pequeno que fez esse trabalho de olhar para si e avaliar se de fato era aquilo que era o mais importante para a vida, né? Porque eu podia falar, deixa a igreja resolver. Não, né? Eu preciso me posicionar. Eu falei que tinha um montão de teólogo católico que bandeou para lá, um montão de ortodoxo que bandeou para lá, de protestante, né? Mas eu acho que isso que vocês estão falando é muito importante. Eu estou pensando aqui, porque a gente pode ler, compreender, interpretar a manifestação do Starets, que é aquele trecho lá do Manifesto do Movimento, né? O que vocês têm de mais caro, né? Temos de mais caro o próprio Cristo, né? A gente pode interpretar isso como uma manifestação da inteligência, ou como assim um valor, né? Quer dizer, é uma afirmação racional, né? O que eu tenho de mais caro, racionalmente pensando, é o próprio Cristo e não as outras coisas. Eu entendi a ideia, né? Mas isso que vocês estão falando, quer dizer, quem está apegado a ideias aplaudiu o anticristo, o imperador, né? O problema é o que a gente ama, né? Que é o que o Eliandro e a Silvia estavam falando, né? O problema é onde que a gente tem a nossa afeição, porque a nossa afeição não se sustenta por uma ideia, por uma afirmação da fé como uma ideia, como um princípio, como um valor, né? A nossa afeição, a gente só pode amar uma experiência humana, né? É isso que a gente ama, né? Então, na verdade, o que o Starets, João, diz, quer dizer, o que nós temos de mais caro é o próprio Cristo, é a afirmação do amor, né? Não do juízo perfeito. Não sei se dá para entender. O juízo inteligente nasce da afeição, né? E não de uma análise racional. Porque eu, para dizer que amo uma pessoa, tenho que usar não somente o coração, né? Quer dizer, tenho a atração pelo outro, mas essa atração a uma certa altura também tem que se tornar um juízo, né? E eu acho que é muito interessante porque a gente fala o uso adequado da razão, né? Mas não é que a gente saiba o que é o uso adequado. Eu, pelo menos assim, na minha experiência, eu cada vez entendo mais que usar a razão de maneira adequada é procurar olhar a maior quantidade de fatores possíveis. Porque uma razão que me fecha, ela é errada, né? Por exemplo, um exemplo de uma razão que se fecha. Se eu considero que aquilo pelo qual vale a pena é um aspecto ideológico, é o dinheiro, digamos assim. Se eu tiver condições econômicas, eu vou estar realizado na vida. Isso é uma razão que se fecha, né? Não uma razão que, além do, procura verificar, mas qual é o valor do dinheiro na sociedade, ou qual a importância do dinheiro no mundo, né? Porque com o dinheiro eu posso também ajudar outras pessoas. Se você fecha, é sempre em si mesmo, né? E não uma coisa que te leva a uma abertura. Eu, pelo menos, entendo essa coisa fundamental, assim, porque é justamente Cristo, ou ele me leva a essa posição de olhar para a totalidade dos fatores, ou ele não me serve se me fecha, né? Quando tem aquela frase que eu também gosto muito
aquele orador do quarto século, Vitorino, né? Quando encontrei Cristo, me descobri homem, ou seja, descobri toda a potencialidade que a minha razão tem, né? De olhar os problemas, de olhar as coisas, e não ficar fechado justamente nos problemas, né? Eu vejo, às vezes, em questões de trabalho, né, como as pessoas aparece uma dificuldade, um problema, elas se fecham ali no lugar daquele problema ser um trampolim para buscar uma solução, né? Parece que é o ponto final. E aí a gente derrapa cada vez mais, né? Não sei. Mais alguma observação? Ângela, você que está aí doida para falar. Carioca. Gente, o que eu achei do livro que parecia Você que já estava... leu? Desculpa, Ângela. Você leu o livro já? Sim, sim, sim. Ah, ok. O que eu achei foi que o livro tão atual estava falando da nossa vida. Estava falando da nossa vida. Então, confesso para vocês que eu até me assustei, sabe, um pouco, porque ele é tão... Ele engambela, ele, ele distrai a gente da realidade. Achei pior do que o demônio horroroso que a gente conhece, entendeu? Achei essa figura mais perigosa. Com certeza. E outra coisa que eu achei muito assim, eu ando muito incomodada com esse negócio dos cachorros, gente. E eu vou dizer para vocês que eu gosto de cachorro. Eu tive cachorro durante 30 anos na minha vida, 15 anos um, depois 15 anos outro. Morreu na pandemia. Mas eu estou ficando horrorizada com esse negócio do cachorro. Porque o que é isso? Que não é o cachorro em si, né? É a maneira... Meus netos agora, entendeu? Eles têm um cachorro e o cachorro tá tendo um valor que como se fosse uma pessoa. Não pode isso, entendeu? E quando ele falou do cachorro, eu falei, gente, é para nós. É para nós, é atual, é agora, mas então que a gente na companhia possa ficar firme nessa história feito um quiabo, entendeu? Que os outros caem, mas que a nossa companhia possa esclarecer para a gente onde que a gente está. Uhum. E então é isso. Eu acho que justamente esse exemplo do cachorro é o que a gente estava falando de um uso inadequado da razão, né? Que eu não sei mais atribuir, dar o nome exato para as coisas. Por exemplo, o cachorro que não tem razão passa a ser uma compensação afetiva também. O Papa, outro dia, um tempo atrás, acho que um mês, dois, ele falou sobre isso, não foi? Falou. Acho que numa catequese. Ele falou sobre isso, que os animais estão ocupando um lugar de carência afetiva, né? Substituindo coisas que não são... ele não é capaz e nem é para ser, né? Uma falta que é exatamente isso que você está falando, né, Angela? Acaba assumindo um espaço desproporcional, né? Que acho que tem a ver com isso. É como se você procurasse uma saciedade numa coisa que pode te dar, né? Já que os relacionamentos humanos, meus alunos falam sempre isso, eu prefiro ter cachorro, muito melhor do que gente, porque o cachorro está sempre feliz quando você chega em casa, a gente nem sempre. Aí eu falo para eles assim, eu não quero te decepcionar, mas é que o cachorro, ele não tem consciência. O legal é alguém te falar eu te amo, podendo dizer eu não te amo. Aí é que é legal. Né? Eu acho que tem uma questão também que é super atual do livro, que é a questão que é antes dele oferecer todas essas coisas para os cristãos, que é a própria questão da paz, né?
porque a paz que ele oferece para o mundo é, no fundo, uma ausência de beligerância entre as nações, entre as pessoas, né? E o livro leva a gente a pensar um pouco no conceito de paz mesmo. A paz é só a ausência de beligerância, tá dando tudo certo na vida, você ter as coisas andando direitinho, né, de forma que você não tenha que ter nenhum tipo de atrito com as outras pessoas, né, quer dizer, e eu acho que assim, a paz a que a gente é chamado é a paz que Cristo oferece, que é a paz que nasce de uma consciência de ser amado, de ser perdoado, não depende das circunstâncias externas, né? Quer dizer, por que dentro da nossa experiência, dentro da experiência cristã, tantas vezes a gente vê gente que está absolutamente em paz diante das situações as mais difíceis e, né, está diante da doença terminal, está diante da morte, está diante da pobreza, né? E conseguir estar em paz, mesmo dentro dessas circunstâncias que são totalmente adversas, né? Quer dizer, então, a paz que Cristo oferece é uma outra coisa, né? Quer dizer, é uma outra coisa que não que vem dessa consciência de ser cuidado mesmo, né? De que a gente está nas mãos de um outro, né? Isso também me chamou a atenção, que tem um trecho ali que ele fala que não tinha mais contradição, né? Não tinha mais conflito. Parece que a paz, todo mundo tem que pensar igual, né? Que é uma outra tendência muito atual hoje, né? Parece que você só pode se relacionar com quem pensa igual a você, né? E não é nada disso, né? A possibilidade do encontro, do relacionamento e de amar o outro, mesmo que o outro seja diferente de mim ou queira o meu mal, vem de um outro lugar, né? Vem de um outro lugar. Muito legal isso. Que justamente a paz não é um pacifismo e nem é um estado psicológico, né? Que acho que é uma coisa também que a gente tende às vezes a confundir, né? Eu estou em paz quando eu estou me sentindo bem, que eu não tenho problemas, aí eu estou em paz. Mas não é só isso, né? Porque a paz a paz, como a gente entende no cristianismo, é um juízo, né? Ou seja, é um uso da minha razão, né? Porque é um uso da razão a partir de um fato, né? O Ricardo falou aí que eu sou criado, né? Esse, eu não sei, Silvia, mas também psicologicamente isso é fundamental para uma pessoa, né? Saber que ela tem uma origem, que ela não está jogada aí, não é somente uma poeira no universo que vai desaparecer, né? Acho que a nossa interação na realidade é justamente com esse intuito de deixar uma marca, deixar a nossa pessoa, né? Porque na origem da gente está o amor que nos cria e a gente caminha para ele também, né? Então, dá uma consistência, uma capacidade de certeza, né? Que você é amado, você foi feito pelo amor e caminha em direção, está com ele, caminha em direção a ele, né? Não é caótica a tua existência, é dentro de uma certeza, né? Como diz a Adélia Prado, ela diz assim: o homem, para mim, o homem é religioso como é bípede. Tem Deus no início, Deus no fim. No meio, tem a gente esperneando. Se espernear de verdade, esbarra nele. Não tem jeito. Isso emocionalmente, psiquicamente, dá uma certeza enorme, né? Mesmo numa situação de tragédia, de dificuldade, né? De desespero, né? Você tem um lugar, né? Tem um relacionamento profundo, estável, amoroso que te sustenta.
Quem estava querendo falar? Eu queria falar mais uma coisinha que tem a ver com aquilo que a Ângela falou, da atualidade do texto. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro, e eu fiz uma relação, que de fato são muito próximos, com outro livro que a gente indicou há um tempo atrás, e que eu gostei muito também, que é O Senhor do Mundo, né? Que também é essa coisa do fim dos tempos e do surgimento do anticristo, né? Uma perspectiva um pouco diferente, mas é até interessante ver que os dois têm muita coisa em comum, apesar de serem livros muito diferentes, né? Mas eles levantam aí uma série de questões em comum, inclusive que eles foram escritos na mesma época, quer dizer, a discussão que estava se fazendo também é uma discussão parecida, tal. E livros como esse, quer dizer, do final do século XIX, começo do século XX, projetando para o futuro e falando do fim dos tempos, sempre tem um risco da gente fazer uma leitura reducionista e tentar ver em que ele acertou, não acertou, e o que combina com os dias de hoje, quais são os sinais. Quer dizer, fazer uma leitura como se fosse uma espécie de profecia, como se a gente estivesse lendo um Nostradamus, assim, cristão, né? Quer dizer, ver se ele está acertando e se o fim dos tempos está perto ou não, né? Eu acho que esse é um risco que tanto esse livro do Soloviev quanto aquele outro, O Senhor do Mundo, gera, né? Uma possibilidade. E por qual que é a questão aqui e por que a gente sente isso, Ângela, como uma coisa tão atual? Ele está fazendo uma espécie de profecia. Não é uma profecia, na verdade é uma imaginação, né? Propondo aí uma reflexão sobre o fim dos tempos, né? Nisso ele está tocando em um monte de temas e características da época dele e que são também características do nosso tempo, características nas quais a gente se reconhece, né? E isso é interessante. Mas eu acho que tem um fator a mais para a gente reconhecer a atualidade disso que ele está dizendo. Não é só uma questão histórica e de ver se o cara acertou e ele descreveu as nossas características ou não. Como ele está discutindo o fim dos tempos, ele está discutindo, na verdade, o que dá sentido à história, o que dá sentido à nossa vida. Quer dizer, ele está discutindo do nosso drama, né? Ele está discutindo da possibilidade da gente olhar para aquilo que dá sentido para a nossa vida e sentido à história, ou fugir disso, ou esquecer isso, ou manipular e distorcer isso. Como ele está chamando a atenção para esse momento do fim dos tempos, que é o momento no qual a verdade e a mentira têm que aparecer com toda a força, né? Ele está falando de algo que é sempre verdade. Por mais que ele possa acertar ou errar determinadas previsões e que possa haver coincidências ou não com o tempo presente. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Quer dizer, a atualidade desse livro não é só o fato dele ter acertado e feito um juízo cultural interessante, o que é verdade, né? Mas é que ele está falando da essência da história. Então, e ele está falando da possibilidade da gente, de como a gente se relaciona com isso, que a gente pode negar ou aceitar. E esse drama, que é o drama que vai ficar absolutamente claro no fim dos tempos, mas é o drama que a gente vive sempre, é o drama da vida, né? Quer dizer, como é que eu me posiciono diante daquilo que eu encontrei, né? Eu posso trair, posso reduzir, posso esquecer ou não.
diante das circunstâncias da minha vida, né? Não precisam ser o apocalipse. Diante das circunstâncias da minha vida, né? Em que eu aposto? Onde que está, como ele fala aí, onde que está a minha afeição? O que eu tenho de mais caro, né? Eu estava comentando pelo WhatsApp aqui com os amigos que eu entrei atrasado porque eu tive um dia absolutamente infernal hoje, uma loucura total, e acabei esquecendo desse nosso encontro. Mas agora, ouvindo vocês, nessa correria que eu tive o dia inteiro hoje, quer dizer, onde que eu coloquei a minha esperança? Dá para entender? Porque não é só o último dia, não é só o apocalipse, é na correria e no drama do dia a dia, né? O que eu tenho de mais caro, né? E isso é sempre atual, né? Não sei se ficou claro o que eu estava querendo dizer. Porque é de todos os homens, né, do passado, e também aqueles que puderem virão para frente, né? Tem que responder a isso. Depois eu acho que também isso aquilo que é uma das coisas que a gente tinha falado quando estávamos lendo Leopardi, né, da sublimidade do sentir, não, do instante, né? Enfim, que um instante, qual que é o valor do instante que aparentemente é tão banal e que quando você vê já passou? É porque ali, naquele instante, eu posso reconhecer aquilo que me constitui, né? Aquilo que pode me fazer correr atrás da loucura da vida, né? Porque essa questão de usar a razão não é também um problema intelectual abstrato. É uma coisa que tem os seus frutos também enquanto eu faço. Porque é batata. Se uma pessoa está de uma maneira adequada, ela pode ter 1 milhão de problemas que ela está serena, né, em paz. Ou pode viver desesperada porque a realidade não volta, não dá nenhum retorno, né? Muito bem. Mais alguma observação, meu povo? Tá bom, então, já que estamos já há quase 1 hora aqui, nós começamos já pontualmente às 20h10, são quase 21h10. Então, eu não sei, você queria falar alguma coisa no final, Raul? Acho que a gente podia fazer propaganda do próximo livro. Que eu ainda não acabei de ler. O próximo livro, nós escolhemos não, Felicidade clandestina. Felicidade Clandestina. Eu estou lá pela quarta ou quinta conto. São contos curtos Da Clarice Lispector. Clarice Lispector, muito instigante. É uma coisa instigante. É completamente diferente desse que a gente está comentando, mas é muito bonito também. E nós estamos pensando já em podemos deixar avisado para vocês, de fazer um encontro desses virtuais aqui sobre esse livro da Clarice Lispector no dia 15 de abril, não é isso, Eli? Estou olhando aqui no celular. A gente tinha deixado pré-marcado. 15 de abril, sim. É um sábado. É um sábado, para ficar mais fácil, né? Ok. Muito obrigado a todos pela presença e a paciência. Acho que foi uma noite muito agradável trocar as ideias que nós tivemos, as impressões, e até a próxima.
Boa noite. Até mais, obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Muito Boa noite, obrigada. gente. Tchau, Ângela. Manda um beijo para a Eliana. Obrigada, ela devia estar aqui também. Eu quero agradecer, porque eu não conhecia, não tinha vindo a esses encontros, e que beleza, que riqueza, gente. Obrigada. Vou colocar você lá no grupo da Companhia da Leitura. Ah, então ponha. Como é que a gente faz? Eu preciso do teu número. Acho que eu peço para a Paulinha, ela me dá. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Tchau, gente. Obrigado, hein? Boa Obrigada. noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.